Então, como que ocorre essa microcirculação? Ocorre de 3 formas diferentes. Primeiramente, nós vamos ter a difusão passiva, que é a passagem pela membrana capilar dos gases sanguíneos, o O2 e o CO2, ok? Em segundo lugar, nós vamos ter o processo de filtração, que é dado pela passagem das substâncias pelas fendas dos capilares. E aí nós temos a passagem de filtração sentido capilar-tecido, tá? E claro, essas substâncias vão variar de acordo com a necessidade de cada célula. E por fim, nós temos o processo de absorção, onde existe a passagem também de substâncias pelas fendas, porém de forma contrária. É no sentido tecido capilar. Lembra? Toda vez que nós temos a microcirculação funcionando, nós temos a passagem de substâncias tanto do capilar para o tecido, como do tecido para o capilar. E esse processo é diferenciado como processo de filtração, capilar-tecido, processo de absorção, tecido capilar. Para que a gente possa entender isso de forma mais adequada, eu vou mostrar aqui um esquema para vocês, para que a gente possa entender como que isso acontece. Então, vamos lá. Primeiramente, aqui a gente tem um esquema mostrando os capilares sanguíneos. Então, nós temos aqui veias, artérias, arteríolas e os capilares se entrelaçando aqui entre capilares e vênulas. Bem, então vamos pensar no processo de difusão. O processo de difusão, o que acontece? Eu venho com o sangue oxigenado pela artéria e depois esse fluxo sanguíneo vai diminuindo e a partir daí o oxigênio que se encontra dentro do capilar, ele é liberado para as células do tecido adjacente. Nessa passagem, todo o oxigênio disponível vai para os tecidos. Essa passagem é feita por um processo de difusão simples. A partir daí, quando se chega nas anastomoses, onde os capilares se encontram com as vênulas, nós temos o contrário, a passagem do CO2 presente nas células, que é o subproduto do metabolismo da célula, ele vai passar também pelo processo de difusão da mesma forma, porém, das células do tecido para as vênulas, que serão encaminhados para as veias e posteriormente vai chegar ao lado direito do coração e vai ser reoxigenado. Então, isso acontece com os gases sanguíneos, oxigênio e o CO2, que é o dióxido de carbono, através do processo de difusão simples. Bem, vamos ao processo de filtração. O processo de filtração, da mesma forma, as substâncias que vêm para nutrir as células do tecido, elas passam por um processo de filtração para chegar nas células e também nutri-las e fazer com que ocorra todo o seu metabolismo necessário. Essas substâncias podem ser desde proteínas a íons, hormônios e outras substâncias necessárias de acordo com cada tecido ou cada órgão. A partir daí, esse processo de filtração ele cessa quando se inicia o retorno das substâncias que são desnecessárias, ou seja, as substâncias que formam o subproduto do metabolismo das células, elas vão passar pelo processo de absorção das células dos tecidos para esses capilares que vão se juntar às vênulas e a partir daí esses subprodutos todos vão ser levados também à corrente sanguínea que possivelmente passarão pelo fígado, pelo rim para serem excretados. Então, dessa forma é que ocorre a microcirculação. E sem essa microcirculação não existe como o animal sobreviver, porque todos os nutrientes, as vitaminas, as proteínas, os carboidratos, os lipídios, são fornecidos aos tecidos dessa forma. Porém, existe um controle que ocorre quando essas trocas acontecem. E para que a gente possa entender um pouco mais,
sobre esse controle, a gente vai falar aqui um pouco do que depende essas trocas. Então, olha só, existem fatores que são determinantes para que ocorram essas trocas dentro dos capilares da microcirculação. Então, são elas a permeabilidade do capilar, e aí vai de acordo com a característica de cada capilar, onde existe a influência do tamanho da molécula, e aí a gente vai ter também mais esse fator que vai determinar a passagem ou não dessa molécula. E lembre-se, cada órgão tem as suas características capilares diferenciadas justamente para permitir a passagem dessas moléculas de acordo com o seu tamanho. Outra coisa importante é a pressão hidráulica. Essa pressão, ela depende da pressão arterial, das artérias e das arteríolas. O que seria essa pressão hidráulica? É a força que a água promove, junto com o líquido, que é o plasma, sobre a parede das artérias e das arteríolas, que vai permitir o aumento ou a diminuição do fluxo sanguíneo, fazendo com que essa passagem de forma fisiológica seja mais lenta nos capilares da microcirculação. E, por fim, nós temos a pressão oncótica, que é feita por meio das proteínas. Então, é a pressão exercida pela quantidade de proteína presente dentro dos capilares. Nós sabemos que existem várias pressões onde são mantidas as moléculas de água dentro de um determinado espaço ou dentro de um determinado compartimento. Então, as proteínas que vão estar em muito mais número dentro do capilar do que no interstício, elas vão fazer com que essa pressão oncótica seja mantida e que exista uma atração de algumas substâncias para dentro dos capilares. Então, com isso, pessoal, a gente entende como funciona todo o processo da microcirculação. Então, para a gente ter uma ideia, é importante a gente juntar tudo, e aí essa imagem que eu trouxe para vocês é para que vocês possam entender, tá? Então, eu tenho uma artéria ali representada pela cor vermelha, eu tenho uma arteríola, onde ela começa a se ramificar em vários capilares. Os capilares começam a se difundir e a encontrar com as vênulas, e a partir daí todas as substâncias e todo esse processo de troca, onde eu tenho difusão, filtração e absorção, ocorre. A partir daí, o sangue já desoxigenado vai cair nas vênulas, posteriormente nas veias e vai ser levada ao coração para ser reoxigenado, renutrido e que continue esse ciclo durante toda a vida do animal. Calma aí, veterinário. Não podemos continuar passando esse vídeo por aqui, por causa do conteúdo, né? Mas quer assistir essa aula completa? É só fazer o cadastro aqui, ó, no VET Profissional.